Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais para provas militares, cursos de Química, focados em provas militares, no Enem e vestibulares, o link deles está na descrição deste vídeo. Bom, vamos a uma questão da FUVEST, que diz o seguinte: os desenhos são representados de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre os raios atômicos e as distâncias internucleares. Os desenhos eles podem representar, respectivamente, moléculas de... Então, é nessa ordem. Observe que na primeira molécula você tem um átomo, um elemento químico diferente do outro. Um deles aqui, o primeiro, ele é bem maior do que o segundo. Na segunda molécula, você tem um átomo central de um tamanho e dois átomos laterais de tamanhos iguais. Tá? Então, este átomo que está numa ponta e o átomo que está na outra ponta, eles são o mesmo átomo. Tá? Então, dá para perceber isso. O átomo que está de um lado é igual ao átomo que está do outro e diferente do átomo central, tá bom? No terceiro caso, nós temos três átomos aqui do mesmo elemento químico, pequenos, e um átomo maior, central aqui no meio. Bom, primeira coisa que você vai ter que notar. A primeira molécula, ela é diatômica, tem dois átomos. A segunda é triatômica e a terceira é tetratômica, tá? Tem 4 átomos. E você vai ter que ver a quantidade de elementos diferentes entre eles também. Bom, vamos dar uma olhadinha em cada uma das alternativas. Na letra A, a gente começa falando oxigênio. Oxigênio é a molécula O2. O2 é uma molécula diatômica, assim como a primeira estrutura. Entretanto, o O2 são dois átomos iguais, então eles teriam que ter o mesmo tamanho e não tamanhos diferentes. Por isso, a letra A já é falsa. Você nem precisaria analisar o resto, tá? Na letra B, a gente fala de cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio, letra B, é a mesma coisa de falar ácido clorídrico. Esse é o cloreto de hidrogênio. E o cloreto de hidrogênio tem um átomo de hidrogênio, que ele é pequeno, em relação ao átomo de cloro, que é maior. Isso porque o hidrogênio está na primeira camada da tabela periódica. Se ele está na primeira camada, ele tem um raio atômico menor do que o do cloro, que está lá na terceira camada. Isso a gente pode notar aqui, ó. Primeira camada, porque ele está na primeira linha. Já o cloro, segunda, terceira camada. Olha onde o cloro está, lá embaixo, ó, na terceira camada. Então, o cloro ele tem um raio atômico maior do que o do hidrogênio, ok? Bom, na letra B eu tenho também amônia. A amônia é o NH3, é um nitrogênio que tem um tamanho ali também grande, tá? Porque o nitrogênio ele está aqui. E ele está ligado a 3 hidrogênios, que estão lá embaixo na primeira camada. O nitrogênio ele tem um tamanho maior do que os hidrogênios, tá? Não comparável ao cloro. Então, aqui, na segunda, a gente teria que ter um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, H, H e H. Mas essa estrutura, observe bem ela parece muito mais essa amônia com a terceira estrutura que nós temos aqui. Essa primeira estrutura, ela pode ser sim o ácido clorídrico. Essa terceira estrutura pode sim ser a amônia, tá? No caso, a amônia é o NH3. Mas, no caso, colocaram o NH3 como segunda estrutura. Não foi na letra B? Cloreto de hidrogênio, amônia e água. Então, a letra B é falsa, porque a amônia é uma molécula tetratômica, tem 4 átomos e não 3, como eu tenho na segunda estrutura, tá bom? Vamos para a letra C. A letra C fala em monóxido de carbono. Monóxido de carbono seria um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio, tá? Então, vamos olhar a letra C. Seria o C ligado ao O. Eles têm tamanhos bem próximos. Tá? Então, assim, você teria um C, vamos supor, e o O ele é um pouquinho menor, né? Então, aí você teria o O aqui. Vou colocar assim, C e O. O e aqui é o C, tá bom?
É um pouco menor o O do que o C, porque o raio atômico na tabela periódica, ó, eles estão no mesmo período, mesmo número de camadas. O raio atômico ele diminui à medida que eu saio da esquerda para a direita, então o O é um pouco menor que o C, tá? Então aqui ok, embora essa diferença de tamanho eu estou achando que está muito grande para ser CO, tá? Mas eu vou tirar aqui o HCl, vou considerar que é um CO. Eu estou discordando aí desse tamanho porque está muito diferente, tá? Aí no segundo ele falou monóxido de carbono, depois dióxido de carbono. Dióxido de carbono seria um carbono ligado a 2 oxigênios, ou seja, um C fazendo dupla com O, fazendo dupla com outro O. Mas olha que o tamanho mudou. O primeiro O aqui era uma bolinha pequena branca, agora 2 O são grandes. Isso aí que já me mostra que está errada essa estrutura aqui. Ou a segunda, mas eu acho que a primeira está mais errada pela diferença de tamanho. Então, no caso aqui, essa alternativa já ficaria errada por isso. Mas eu vou chegar no ozônio, porque o ozônio ele é o O3, ou seja, seriam 3 átomos de oxigênio ligados entre si. São 3 átomos e não 4, como aparece aqui no último caso. E outra, o ozônio são 3 átomos do mesmo elemento, então eles teriam o mesmo tamanho químico. Então aqui eu vou dizer que já estava errada a letra C, já de cara estava errada. Mas eu insisti, vi o dióxido de carbono para ver que estava errado mesmo, porque esse dióxido de carbono até está ok, ele não tem problema nenhum. Mas ele demonstrou que a A estava com tamanho irregular. E a letra C, a última, o ozônio, está errado mesmo, porque isso aqui parece mais com amônia. Vamos para a letra D. Na letra D eu tenho o cloreto de hidrogênio, novamente, o H junto com o Cl, seria o Cl esse grandão e o H o pequenininho, tá? Depois temos dióxido de carbono, que seria o CO2, C dupla O, ligado a um C dupla O. Então seria esse cara aqui. E por último, a amônia, que é o NH3. Então, essa letra D, eu já vim falando de alguns desses compostos, né, do HCl, da amônia aqui, e também já analisamos o CO2. Então, essa letra D de dado está totalmente correta. Cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, dióxido de carbono, CO2 e amônia, NH3. Na próxima eu falaria monóxido de carbono, a gente já viu que esse tamanho está meio irregular para o carbono, no monóxido de carbono. Oxigênio é uma molécula diatômica, O2, não tem como ser, aqui é triatômica. E ozônio é uma molécula triatômica e aqui é tetratômica, então também está errado. A letra D de dado é a alternativa correta. E aí eu vou só fazer uma representação rapidinha aqui dela. Essas daqui já não vão importar mais para a gente, tá? Elas estavam erradas. Mas a gente tem, na letra D, o ácido clorídrico seria um H pequenininho, ligado a um Cl maior. Professor, lá está em outra ordem. A ordem não importa, as moléculas rodam, tá? Então pode ser Cl ligado a H, isso não tem problema. No segundo seria um C grande, ligado a 2 oxigênios, um pouco menores, mas esses 2 oxigênios são um do mesmo tamanho do que o outro. E aí tem o NH3, seria a amônia ligada ao nitrogênio, né, ligada a 3 hidrogênios, o que forma a amônia, tá bom? Podemos falar também um pouco, só para complementar, a geometria dessa estrutura, ela é linear, o que é correto, tá? Dois átomos sempre vão formar uma estrutura linear, molécula diatômica. Essa molécula triatômica também é linear, pois o átomo central não possui pares de elétrons livres para a repulsão desses ligantes. E essa última molécula aqui é aquela que forma uma pirâmide, né? É a estrutura piramidal ou piramidal trigonal. Então, basicamente é isso. A letra D de dado é a alternativa correta para essa questão. E eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de Química. E se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais. Caso você precise de ajuda na resolução de alguns exercícios ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. Desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!